Medigore, a pandemia cessará e os segredos virão à tona. Essa será uma leitura de uma reportagem do site papaboss.org. Meus irmãos, existe uma afirmação que surpreende Diego Manetti. Diego é um escritor bastante conhecido, onde já escreveu alguns livros sobre a espiritualidade de Medigore. Ele nasceu em 3 de abril de 1973 e hoje ele está com 48 anos. Ele nasceu em casa no Monte Ferrante, na Itália, e escreveu os livros Segundo Tempo do Segredo, Primeiro Segredo de Medigore. A reportagem diz o seguinte: uma reflexão sobre o YouTube de Diego Manetti, que é o autor conhecido por escrever livros interessantes sobre Medigore, tem despertado muita curiosidade e atenção entre aqueles que acompanham os acontecimentos na cidade da Rainha da Paz, que é Medigore. O autor Manetti afirma que, no fim da pandemia, será o momento dos segredos se tornarem realidade. Existe para acreditar, obviamente. As impressões e opiniões são pessoais e não é nada afirmativo. É preciso muita fé para saber o que pode acontecer. Manetti diz o seguinte: eu experimentei em primeira mão o que é Medigore. Eu experimentei isso. Em uma das entrevistas lançadas nos últimos anos, ele diz o seguinte: para mim, experimentar foi decisivo, porque por muitos anos estudei o fenômeno de Medigore de longe e percebi que não poderia chegar a um julgamento que considerasse válido, pelo menos para a minha pessoa. Tive que ir ao local pessoalmente há cerca de 10 anos e, pelo que vi, posso dizer, respeitando plenamente o julgamento da Igreja e sua prudência, pessoalmente acredito que as aparições são autênticas e, através de Medigore, Nossa Senhora apresentou um ponto de virada central para a minha vida. Manetti escreveu um livro no qual fala dos segredos de Medigore, intitulado Os Segredos de Medigore. A Rainha da Paz revela o futuro do mundo. O que você pode nos contar sobre os segredos de Medigore? Então Manetti responde: quando, nos primeiros anos, ainda adolescente, abordei os fenômenos de Medigore, o elemento que mais me intrigou foram os segredos. O estranho era que todos aqueles que eram ligados a Medigore, quando era se tratado de segredos, imediatamente mudavam de assunto. Isso me deixou um pouco perplexo. Então, indo para Medigore, percebi que o convite à oração e à conversão era tão forte que o que realmente importa é outra coisa. Não é suficiente estar interessado em segredos por curiosidade. Mas antes de tudo, precisamos desejar a conversão do coração. E isso não significa que os segredos são desprezíveis. Começando a escrever livros com o Padre Lívio, eu tive a sorte, por meio de sua preparação e sua experiência de fé e sua ligação com Medigore, de penetrar mais de perto neste elemento e percebi que é uma forma secundária. Hoje, falar de segredos significa falar de profecias, pois se trata de um tempo comum na literatura bíblica e místico-cristã. Ou seja, falar de um elemento que nos questiona de perto e nos chama a nos questionar como será o futuro. Antes de nos perguntarmos sobre o futuro do mundo, porém devemos nos perguntar sobre o futuro de nossa vida. E por isso o Evangelho basta
para nos dar conta que ninguém pode acrescentar uma hora à sua vida. A primeira pergunta que devo fazer é: como estou vivendo meu dia hoje? Pode ser decisivo. Nossa Senhora frequentemente recordou essa perspectiva evangélica, dizendo a Medigore para não nos questionarmos muito sobre os segredos e para ler o Evangelho, porque há todas as respostas, e também afirmando que aqueles que rezam não têm medo do futuro, diz Diego Manetti. Nossa Senhora ainda disse: com os segredos que pretendo realizar aqui, quero cumprir o que comecei em Fátima, diz Diego Manetti, estudando essas mensagens, em particular sobre os segredos com Padre Lívio. Vimos que há um elemento central em todo o fenômeno das aparições. Lembrando, meus irmãos, que isso se trata de uma opinião pessoal do autor Diego Manetti. E a gente já sabe, irmãos, que aqui no canal que muita gente ainda não sabe sobre os segredos de Medigore. E por isso que Nossa Senhora, em uma das suas mensagens, disse que muitos dos seus irmãos, ou seja, nossos irmãos em Cristo, vão arrancar os cabelos. Um vai amaldiçoar o outro porque viveu uma vida sem Deus, quando os segredos acontecerem. Por que Nossa Senhora está dizendo isso? Porque será tarde demais para a conversão de muitas pessoas. Muita gente irá se converter, mas será tarde, porque não teve tempo. Então vai ser uma surpresa. Vai ser todo mundo pego de surpresa. Os 3 primeiros segredos, como a gente sabe, são sinais. Vai ser um tempo em que Deus dará à humanidade para que ela se converta e abra seu coração a Deus. Por quê? Do 4º segredo em diante já pode ser considerado segredos gravíssimos. A gente não sabe do que se trata e a vidente Miriana já disse em vários depoimentos e palestras que o 10º segredo é o pior de todos. E ainda ela disse que Nossa Senhora mostrou o 1º segredo e a terra estava desolada e havia uma grande confusão em uma região do mundo, porque vai ser uma tribulação. Mas o que pelo menos nos conforta é que aqui no Brasil é que a vidente Visca e o Ivankovic, ela falou: um peregrino perguntou em Medigore à vidente Visca se o pior aconteceria no Brasil. Então a vidente Visca tranquilizou o peregrino. Diante daquela pergunta, ela disse: o pior não acontecerá no Brasil, mas não vai ser deixar de acontecer os segredos, porque afetará o mundo inteiro. E a gente ainda não sabe do que se trata esses segredos. Muitos estudiosos que estudam os fenômenos de Medigore falam que cada vidente tem um segredo diferente. Então, assim, a gente precisa preparar o nosso coração e a nossa alma. A gente precisa também compartilhar os vídeos que se tratam sobre os segredos de Medigore para a família, para os amigos do trabalho ou da faculdade, para que eles prestem atenção sobre o futuro do mundo. O futuro do mundo é o triunfo do Imaculado Coração de Nossa Senhora, que vai acontecer com os segredos de Medigore. E a gente precisa se preparar e preparar nossos irmãos para essa grande graça, porque o triunfo do Coração Imaculado de Nossa Senhora é uma grande graça de Deus. É uma bênção. Então é assim, a gente precisa se preparar com tudo aquilo que estamos fazendo hoje, indo para a missa, se confessando, rezando diariamente o terço, lendo a Bíblia,
fazendo os nossos jejuns, levando uma vida santa com Jesus Cristo. Todos nós sabemos que somos pecadores, mas a gente tem se esforçado, meus irmãos, porque Jesus conhece nossos corações. Que Nossa Senhora, a Rainha da Paz, abençoe a todos.